As mulheres não escolhem o melhor homem. Elas escolhem aquele que melhor representa o poder. E é por isso que, repetidamente, o trono é ocupado pelo idiota fantasiado, e não pelo filósofo no exílio. Você já viu isto, já o sentiu. O homem de pensamentos vazios, boca ruidosa e sem mundo interior, entra numa sala e atrai a gravidade para si. Move-se como um rei, não porque o seja, mas porque não sabe que não o é. Enquanto isso, o homem inteligente, medido, ponderado, complexo, é invisível, não por falta de valor, mas por não o exibir no teatro certo. E ninguém compreendeu melhor este paradoxo do que Michel Foucault. Na sua obra seminal, Vigiar e Punir, Foucault escreveu: a visibilidade é uma armadilha, mas o homem estúpido não teme a visibilidade. Ele anseia por ela, vive nela. Ele prospera sob os holofotes, não porque os mereça, mas porque não questiona a moralidade de ser visto. Ele representa o poder sem ironia. Não analisa o palco. Apropria-se dele. Foucault não via o poder como algo que se possui. Ele via-o como algo que circula, algo que se representa e se reproduz. Ele escreveu: o poder não é uma instituição, nem uma estrutura. Tampouco é uma certa força com que somos dotados. É um nome que se atribui a uma situação estratégica complexa numa determinada sociedade. Então, quando um homem estúpido se aproxima de uma mulher de alto valor e diz algo ousado, alto ou até ridículo, ele não está a ser irracional. Ele está a executar uma estratégia de poder, mesmo que sem o saber. E nesse momento ele vence, não por ser mais esperto, mas por agir como se fosse. Enquanto isso, o homem inteligente torna-se prisioneiro da própria consciência, que o torna inteligente. Ele monitoriza-se, questiona-se, castra-se a si mesmo. Foucault alerta-nos que os sistemas modernos criam o que ele chama de corpos dóceis, seres que internalizam a vigilância, que se autorregulam, que hesitam. Nas suas palavras, uma relação de vigilância está inscrita no coração da prática do ensino, não como uma parte adicional ou adjacente, mas como um mecanismo que lhe é inerente. O que significa isto para si? Significa que foi ensinado a duvidar de si mesmo, a calcular antes de falar, a ensaiar antes de agir. E assim, enquanto você ainda está a escrever a frase perfeita, o tolo já lhe está a rir ao ouvido. Neste teatro da vida, o poder pertence aos ousados, não aos brilhantes. O homem estúpido é livre, não porque é corajoso, mas porque é cego às jaulas que o rodeiam. Você vê as paredes, ele atravessa-as, ele é imperturbável, sem remorsos, livre do fardo da reflexão. E isso, segundo Foucault, é a forma mais perigosa de liberdade. A liberdade de consciência acarreta mais perigos do que a autoridade e o despotismo, escreveu ele na História da Loucura, porque o homem que não reflete domina. Ele não se distrai com a dúvida interior. E as mulheres, apesar do que dizem, são atraídas pelo poder sem distrações. O homem inteligente colapsa sob o peso das suas contradições internas. O homem estúpido não tem nenhuma, e no mundo da perceção e da dominância, isso torna-o terrivelmente eficaz. Vamos destruir a ilusão em que viveu toda a sua vida, que ser um bom homem lhe trará uma boa mulher, que ser reflexivo, emocionalmente consciente e intelectualmente sólido irá, de alguma forma, magnetizá-lo para a qualidade. Não irá, porque na realidade de Foucault, você não é recompensado pela virtude interior. Você é recompensado pela sua utilidade nos sistemas de poder. E na maioria das vezes, o homem estúpido serve melhor esses sistemas, não por competência, mas por conformidade com o jogo. As mulheres não se apaixonam pelo tolo por quererem tolos. Apaixonam-se pelo tolo porque o tolo se move através das estruturas sociais
com facilidade. Ele desempenha o papel, ele tem a lábia, ele não resiste à performance. E num mundo governado pela ótica, a performance é poder. Foucault diz-nos: estamos na sociedade do professor juiz, do médico juiz, do educador juiz, do assistente social juiz. É sobre eles que se baseia o reinado universal do normativo. Nesta sociedade, as normas são tudo. O homem estúpido não as questiona, domina-as. Ele não pergunta se a validação do Instagram é falsa, mergulha nela. Não pergunta se exibir riqueza é superficial, ostenta-a. Não pondera se a conversa de circunstância é fútil, domina a sala com ela. Enquanto isso, o homem inteligente observa horrorizado, disseca, julga, recua. E ao recuar, sai da visibilidade. Torna-se um filósofo sem microfone, um sábio que sussurra numa tempestade, e o mundo e a mulher passam por ele. Foucault compreendeu esta invisibilidade. Chamou-lhe a violência da normalização. Os juízes da normalidade estão por toda a parte. O que acontece aos homens inteligentes? São medidos, avaliados, patologizados, começam a sentir-se errados por estarem inseguros, culpados por hesitarem, desincronizados por não representarem a masculinidade na linguagem da agressão. E aqui está o paradoxo. O homem estúpido, através da sua inconsciência, escapa ao julgamento. A sua própria ignorância protege-o da vergonha. Ele não está correto, mas é ininterrupto. E é isso que as mulheres sentem muitas vezes quando estão com ele. Um homem intocado pela ansiedade, um homem que não vacila quando desafiado, um homem que não negocia consigo mesmo antes de desejar. E para uma mulher que viveu toda a sua vida numa tempestade de julgamento e comparação, a sua cegueira parece força. Agora, considere como o poder se move. Em Microfísica do Poder, Foucault disse: o poder está em toda a parte, não porque abrange tudo, mas porque vem de toda a parte. Isto é o que torna os homens estúpidos perigosos. O seu poder não é centralizado, infiltra-se em tudo, no riso, na audácia, no volume, na simplicidade, no conforto da sua própria ignorância. E que mulher não quer estar ao lado de um poder que parece não precisar de provar nada? Você, o homem inteligente, continua a tentar conquistá-la. Ele simplesmente a reivindica. Você apresenta o seu currículo. Ele apresenta um sorriso trocista. Você preocupa-se com o consentimento, a profundidade, a compatibilidade a longo prazo. Ele não se preocupa com nada. E nesse vazio de preocupação, ele torna-se magnético. Foucault não diria que isto é justiça. Ele diria: é assim que a arquitetura do poder funciona. E a menos que você entenda que as mulheres respondem à performance do poder, e não à sua origem, continuará a observar a dança das sombras. Permanecerá invisível, não porque é pequeno, mas porque nunca subiu ao palco. Há uma humilhação particular que assombra os homens inteligentes no momento em que percebem que a sua compreensão do mundo não lhes dá vantagem nele. E em nenhum lugar isso é mais brutalmente revelado do que na atração. Você observa o tolo ganhar a sala, ganhar o riso dela, ganhar o corpo dela, e tudo o que lhe resta é a sua clareza, a sua perspicácia, a sua raiva silenciosa. Mas Foucault te diria: o que lhe falta não é valor, é estratégia. Ensinaram-lhe a acreditar que o mundo recompensa aqueles que dominam o conhecimento. Mas Foucault vira a mesa. O conhecimento não é para saber. O conhecimento é para cortar. Nas suas palavras, em defesa da sociedade, o conhecimento não é um ornamento, é uma arma. E se você não sabe como usá-lo, se não sabe onde cortar, torna-se um museu de inteligência em vez de um motor de impacto. O homem estúpido não sabe nada de teoria, mas corta o mundo com a sua presença. Ele domina não porque é brilhante,
mas porque é estrategicamente desinibido. A mulher sente isto. Sente-o na forma como ele a olha, não com admiração, mas com um sentimento de direito. Enquanto você prende a respiração, a medir as palavras certas a dizer, ele já lhe está a tocar na cintura. Não é que ele a mereça, é que você se rendeu no momento em que esperou por permissão. Na História da Sexualidade, Foucault argumentou que o poder é exercido em vez de possuído. Não é o privilégio da classe dominante, mas o efeito global das suas posições estratégicas. E aqui está a punhalada. Os homens estúpidos ocupam frequentemente melhores posições. São barulhentos, não têm vergonha, colocam-se no centro das atenções, não porque pertencem lá, mas porque não sabem que não devem. A sua estupidez não é ausência, é uma armadura. Eles não calculam riscos, por isso nunca ficam paralisados. Não refletem sobre as consequências sociais, por isso movem-se com uma crueza imediata. E essa crueza, diria Foucault, é a aparência do poder em carne e osso. Porque o poder não é silencioso, não é nobre, não se esconde nos livros, está a rir na festa, está a somar a iniciativa, está a dançar terrivelmente, mas a dançar primeiro. E as mulheres não esperam pelo conhecê-lo, o homem com o melhor vocabulário. Elas respondem ao homem que ocupa espaço sem pedir desculpa. Mas aqui está aí a doença mais profunda. Como homem inteligente, você internalizou a sua própria invisibilidade. Começa aí a pensar que é uma superioridade moral, que ao não participar no jogo, está de alguma forma acima dele. Mas isto é uma mentira que o mantém solitário. Foucault alertou contra esta armadilha. Onde há poder, há resistência, mas ele nunca disse que a resistência vence. Muitas vezes, apenas isola, e o homem estúpido não resiste ao jogo, ele domina-o. A sua ignorância dá-lhe agilidade. Ele não para perguntar se o seu desejo é politicamente correto, psicologicamente informado ou espiritualmente alinhado. Ele simplesmente age. É isso que a mulher vê. É isso que a mulher sente. É a isso que a mulher responde. A sua profundidade torna-se a sua desvantagem, se não a traduzir em voltagem social. Ela não consegue sentir a poesia na sua mente se esta nunca sair da sua boca. Neste mundo, o poder é cinético. O homem estúpido move-se, você hesita. E nesse pequeno atraso, a noite muda. Ela muda. Você perde-a, não para algo melhor, mas para algo mais rápido. Vamos mais fundo. Foucault não estudou apenas prisões, hospitais e escolas. Ele estudou como o poder se enrola nos corpos, como coreografa o comportamento, como o treina, como o disciplina sem um chicote ou uma ordem. Pensa que é livre? Não é. Você é um produto do que Foucault chamou de biopoder. O poder que controla as populações não através de correntes, mas através de normas, da vergonha, do silêncio, de guiões internalizados que lhe dizem quando é aceitável falar, mover-se, tocar, desejar. E é aqui que o homem estúpido o vence novamente. Ele não obedece a estes guiões, não porque é um rebelde, mas porque não tem consciência da sua existência. Ele vive fora da arquitetura da disciplina. Ele é cru, e num mundo esterilizado pela sobreanálise, a crueza parece verdade. Foucault diz-nos: o poder produz realidade, produz domínios de objetos e rituais de verdade. O que significa isto? Significa que até o conceito de ser um bom homem foi fabricado. A sua educação, o seu cuidado, a sua humildade não nasceram da virtude. Foram programados em si por um sistema concebido para o domar, mas o desejo não obedece a esse sistema. A atração não venera as boas maneiras. As mulheres não estão a selecionar com base na virtude, estão a responder à vibração. E o homem estúpido vibra sem filtro. Ele não duvida,
Não se autoedita, não está se a tentar parecer digno. Ele simplesmente age como se o fosse. Foucault te diria: este é o triunfo da dominância discursiva. Aquele que controla o guião, controla a cena. O homem estúpido nem precisa de escrever um guião. A sua presença é a mensagem. Você, o homem inteligente, escreve monólogos brilhantes na sua cabeça, mas esquece-se de os dizer em voz alta. Sejamos brutalmente honestos. Você já viu uma mulher de quem gostava apaixonar-se por um homem que mal sabe escrever o próprio nome? Por quê? Porque ele entrou no espaço emocional dela sem medo. Ele não entrou sorrateiramente com credenciais. Ele irrompeu com ousadia. E aqui reside a visão mais letal de Foucault. O poder só é tolerável na condição de mascarar uma parte substancial de si mesmo. O seu sucesso é proporcional à sua capacidade de esconder os seus próprios mecanismos. Essa é a ferida final. O homem estúpido não parece poderoso. Ele sente-se poderoso. E porque nunca revela a maquinaria, porque não há esforço visível, a sua confiança parece autêntica, não fabricada, real. É isso que seduz. Você, o pensador, constrói o seu argumento. Ele torna-se o argumento. Você tenta provar que é digno. Ele assume-o e, ao fazê-lo, ele dobra todo o encontro em torno da sua gravidade. Ela não sabe por que se sente atraída por ele. Não consegue explicar. É porque o homem estúpido opera abaixo da linguagem. Ele aciona o instinto, não a lógica. E os instintos nunca se impressionam com ensaios. São movidos pelo ritmo, pela dominância, pela audácia. Você quer ser escolhido pela sua mente, mas ela escolhe com base em como a sua presença a faz sentir. E o homem estúpido, em virtude da sua cegueira, fala a sentir-se livre. Então, agora você está aí, a afogar-se na sua própria mente, a perguntar-se como o mundo se tornou este teatro invertido, onde a ignorância vence e a inteligência é punida. Mas Foucault diria: isto nunca foi um erro. Foi assim que o sistema foi construído. Você confundiu inteligência com poder. Mas o poder, como diz Foucault, não pertence ao racional, pertence ao funcional. E o homem estúpido funciona melhor nas estruturas que dominam a vida social. Ele flui com a maré de sinais, papéis, impressões e rituais. Ele não resiste à corrente. Ele cavalga-a. Em A Arqueologia do Saber, Foucault fez uma observação assustadora. Não existe um, mas muitos silêncios, e eles são parte integrante das estratégias que sustentam e permeiam os discursos. Você foi silenciado pela sua própria consciência, engoliu palavras antes de as poder dizer, duvidou dos seus desejos até que eles parecessem ameaças, esperou por permissão num mundo que só recompensa aqueles que tomam. E nesse atraso, nessa gaguez intelectual, ela seguiu em frente. Não porque não sentisse algo por si, mas porque você não a fez sentir algo nela mesma. O homem estúpido, em toda a sua idiotice, sabe como fazê-la sentir-se vista, não porque a compreende, mas porque não hesita em agir antes mesmo que a compreensão seja necessária. A sua ignorância torna-se um motor de experiência. Ele toca sem calcular, fala sem uma tese, move-se sem o vírus da análise. E assim, para a mulher faminta por energia, ele torna-se a droga. Você, o homem inteligente, tenta protegê-la das suas falhas. Ele usa as suas falhas como perfume. Você tenta abrir a porta gentilmente. Ele arromba-a. Você espera que a sua contenção seja respeitada. Ele sabe que as emoções dela não vão esperar tanto tempo. E é aqui que Foucault desfere o golpe de misericórdia final. A alma é a prisão do corpo. Você aprisionou-se a si mesmo. A sua mente tornou-se uma jaula. Você intelectualizou-se o seu desejo tão profundamente que já não sabe como expressá-lo. Pensa que a verdade a conquistará, mas ela não quer ser convencida.
quer ser consumida. Então, qual é a lição? Não é tornar-se estúpido, mas desaprender a obediência às normas silenciosas e invisíveis que castraram o seu poder. Deixar de esperar que o valor lhe seja concedido, deixar de observar a vida como um crítico e começar a moldá-la como um ator. O poder não se encontra em saber mais. O poder encontra-se em fazer mais, sem primeiro implorar ao mundo que valide as suas razões. Se quer vencer no amor, ou pelo menos parar de perder para o tolo, deve tornar-se fluente na linguagem da crueza, da ousadia, da reivindicação de si mesmo sem desculpas. Deve regressar à arena que Foucault descreveu, não com uma dissertação, mas com presença. As mulheres não escolhem homens estúpidos porque admiram a estupidez. Escolhem-nos porque esses homens sabem como mover-se através de sistemas que os homens inteligentes ainda estão a tentar decifrar. E até que aprenda a agir, não depois de pensar, mas como uma forma de pensar, permanecerá prisioneiro do seu próprio brilhantismo. Então, escolha. Permaneça o fantasma sábio que observa das sombras ou entre finalmente no teatro e torne-se o tipo de homem que não pede poder, irradia-o. Se isto quebrou algo em si ou despertou algo, então cumpriu o seu propósito. Goste, partilhe, subscreva e, se acredita nesta mensagem, apoie o canal através do link na descrição, porque ninguém está a dizer isto, mas você sabe que precisava de ser dito.